Hoje é dia de tirar dúvidas sobre Previdência Social aqui no Fique Alerta! Muito bem, pois é, já estamos recebendo com muito carinho aqui em nossos estúdios o chefe do setor de comunicação do INSS em Alagoas, Marcelo Lima, para falar sobre o acúmulo de benefícios. Importantíssimo esse tema que ele traz hoje aqui. Boa tarde, Marcelo. Prazer tê-lo aqui, amigo. Muito importante você ter aqui todas as terças-feiras, tirando muitas dúvidas, Marcelo. Muito boa tarde, Wilson. Acúmulo de benefícios. Como é que é isso, Marcelo? Muito boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos de casa. Exatamente, olha só. Na condição específica do acúmulo de benefícios, para a pessoa entender, benefícios do INSS. De cara, benefício previdenciário com assistencial não acumula, tá? Nessa condição de benefício previdenciário, são as fontes diferentes, ou seja, a origem do benefício é que vai dar a chance de acumular. Vou dar um exemplo. Aposentadoria com pensão pode acumular? Pode, porque são fontes diferentes. Quem gerou a pensão, por exemplo, foi o falecido ou a falecida. Quem gerou a aposentadoria foi o senhor ou a senhora. Nesse caso, é possível acumular. Mas quando é a mesma fonte, aí não. Por exemplo, auxílio-doença. Quebrou o braço em 2 lugares, 2 benefícios. Fica difícil, né? Como diz o nosso amigo Wilson, faça isso não. Não tem essa condição, tá? Então, quando é essa condição da origem, nesse caso, origens diferentes, é possível acumular. Tirando isso, não tem. Ou seja, vindo do mesmo lugar, 2 auxílios acidentes, por exemplo, ou outros benefícios que você não tem como fazer. Aposentadoria com qualquer outro benefício, né? Em razão de você já ter o benefício máximo que a Previdência pode ofertar, que é justamente a sua aposentadoria. Boa tarde a você. Vamos responder as perguntas que vocês deixaram aqui durante a semana desse tema, não é, meu caro Wilson? Exatamente, meu querido Marcelo Lima. Vamos lá então para a nossa primeira pergunta de hoje, você que mandou para a gente. Vamos lá então tirar sua dúvida. É a Gilda Lima. Boa tarde, Gilda. Olha, eu sou viúva, Marcelo, recebo pensão e casei novamente. Se eu morrer, essa pensão passa para o meu atual marido? E se ele morrer, ficam com as duas? Gilda Lima preocupada, né? Preocupada, com razão, né? Certíssima. Olha, Gilda, primeiro explicar a sua pergunta às pessoas que sempre... A pergunta muito recorrente, né? Uma vez que você ficou viúva ou viúva, pode casar de novo sem problema, não perde a pensão. Tem gente que não faz isso, às vezes, vou nada, se eu casar eu perco. Olha só, no regime geral, de 91 para cá, a regra mudou, não perde, ok? Você casa e não perde. Na questão da sua dúvida é a seguinte, olha, a pensão não passa para ninguém, tá bom? Nesse caso, com a senhora, em havendo seu falecimento, muitos anos de vida para a senhora, tá? Para o seu marido também. Havendo falecimento, nesse caso, a pensão não passa. A pensão já foi gerada pelo seu primeiro marido. Agora, no caso, sendo ele, a senhora vai escolher a maior. Também não vai acumular, né? Aí, se fosse assim, o já imaginou, as pessoas iam ficar só de casamento, enfim. Nessa condição específica, vai ficar com a maior. Não se acumula pensão, porque a origem é a mesma. Marido, marido. Se fosse filho ou marido, aí sim, era possível acumular, tá bom? Então, inicialmente, vamos lá. Não fica para o marido. Pensão que a senhora já tem do marido anterior, se a senhora falecer, não fica para o marido atual. Porém, se esse marido atual falecer, a pensão pode ficar, a senhora vai escolher certamente aquela de maior valor. Então, nesse caso, já está respondendo a sua pergunta e obrigado por sua participação, né? A gente consegue, inclusive, explicar às pessoas outras questões relativas a esse mesmo tema, né, Wilson? Exatamente, a Gilda deu essa oportunidade aqui, né? Muito bem. Vamos lá para outra pergunta, a segunda pergunta de hoje é da Claudiane Farias. Estou recebendo, Marcelo, auxílio-doença até dezembro e meu filho nasceu esse mês. Posso dar entrada no salário maternidade? Claudiane, parabéns, né, pelo nascimento aí de seu bebê. Eu sinto muito que a senhora está doente nesse período. Infelizmente, a senhora não vai ter direito, uma vez que não se acumulam esses 2 benefícios, tá? O auxílio-doença com o salário maternidade, ou um ou outro. A senhora teria que ter alta dessa condição do auxílio-doença para requerer os 4 meses, nesse caso, do salário maternidade. Se a senhora for empregada, mais uma dica, para a empregada, gente, quem paga é o empregador e recebe reembolso pelo INSS. Quando eu falo quem paga o empregador, na verdade é só o reembolso, ele paga, mas quem paga na verdade é o INSS, tá bom? Então, inicialmente, nesse caso, minha amiga, melhoras para a senhora, espero que a senhora fique bem o mais rápido possível, mas não vai receber os 2. Mesmo que termine, suponha que em dezembro, espero eu que a senhora fique melhor, tenha alta. Depois disso não vai poder pedir mais nenhum tipo de benefício, porque no período dos 4 meses posteriores ao nascimento do seu bebê, a senhora já estava recebendo o benefício de auxílio-doença. Então, não vai poder acumular esses 2 benefícios. Muito bem. Então, agora vamos para a terceira e última pergunta aqui para o Marcelo Lima. Vamos lá. O Éder Castro, olha, Marcelo, eu sou aposentado por idade e sofri um acidente de trabalho no meu novo emprego. Posso dar entrada no auxílio acidente? Éder, primeiro sinto muito, né, nessa situação, porque são 2 notícias ruins.
A primeira é o acidente e a segunda é que não pode dar entrada. Uma vez aposentado, esse benefício não existe mais para o senhor. Nem auxílio-doença, nem qualquer outro, nem tampouco aposentadoria. Uma dúvida comum das pessoas, justamente, é o fato de se aposentar, continuar trabalhando e contribuindo e não ter acesso a benefício. Mas está na lei, tá? Infelizmente, essa condição específica está na lei. Voltando a trabalhar, você não desconta do valor da aposentadoria, mas do novo emprego, sim. E se acontecer uma situação trágica como essa, infelizmente, ele vai ficar em casa e não tem direito a solicitar qualquer outro benefício, nem auxílio-doença e muito menos esse auxílio-acidente, tá? Que já é uma transformação. E Wilson, só para explicar rapidamente, o auxílio-acidente não é requerido de forma automática. O auxílio-acidente ele só acontece depois do auxílio-doença. Se por acaso a pessoa ficar com alguma sequela, aí sim transforma em auxílio-acidente, que é uma indenização no valor de 50% do valor do salário de benefício que a pessoa recebia, tá bom? Felizmente uma notícia boa nessa última pergunta, mas é importante sempre relatar e trazer exatamente o que diz a lei para não gerar expectativas. Eu agradecer a participação de todos e do mais até a próxima terça, né? Se Deus quiser, próxima terça-feira com grande abraço, meu amigo. Um abraço para você, boa semana, sucesso, até a próxima terça, Tchau. se Deus quiser, tá bom?